Fala rapaziada, aqui é o Asa. Então rapaziada, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a mexer nas configurações do Delta Force Mobile, né, na versão chinesa. Lançou praticamente essa semana, então vou ensinar vocês a mexer na configuração, né? Esperei lançar para fazer esse tipo de vídeo, né? Você vai aprender tudo que tem na configuração, tudo pelo menos que eu sei, né? Eu quero repassar aqui para vocês, né? Então fica no vídeo aí, bora lá, né? Recomendo primeiramente vocês virem na configurações e deixar esse modo aqui, porque assim, né, consegue colocar no modo treino, né? Vem aqui na configurações, se tiver nesse modo, ativa esse aqui que é o modo Havoc Refere, né, que é o modo guerra, e esse aqui é o modo extração, né? Só que eu não quero no modo extração porque não tem modo treino, então né, vem aqui no modo Havoc Refere, deixa selecionado. Assim que você tiver selecionado, rapaziada, vocês vêm aqui no canto esquerdo inferior, vem nessa opção aqui para ver o seu preset de personagem, clica na arma, vem aqui nessa parte aqui também, né? E vem aqui para colocar o modo treino, né? Assim que você tiver na personalização de arma, vai aparecer isso aqui para você ir no modo treino. Aqui é melhor que né, vai mexer nas configurações, né, vai vendo em prática o que tá mudando, tá bom? E é isso, né? Vocês podem ver que eu ativei esse botão aqui, ó. Tem dois botões de tiro, né? Tem esse botão de tiro aqui e tem esse daqui. Eu vou até colocar mais visível no HUD pra vocês saberem qual que eu tô mexendo, mano. Esse aqui é importante. Aí. Vou começar pelas configurações básicas. Vem em configurações aqui, recomendo vocês usar esse tradutor de tela. Se vocês virem aqui na Play Store aqui, ó, pesquisar tradutor de tela, é esse aqui que eu uso, tá? Também vai estar na descrição um link direto aí. Para Android é esse daqui que eu uso. Para iOS eu não sei se tem um parecido, mas recomendo dar uma pesquisada, né? Então vamos começar com a configuração básica aqui, certo? A configuração básica aqui é a primeira, tá, rapaziada? Vai fazer o seguinte. A primeira aqui é a assistência de mira. Vocês podem ver aqui que a minha está desativada, né? Do lado direito é desativado, do lado esquerdo é ativada. Vocês têm que lembrar sempre disso. Então, essa aqui, primeira aqui é assistência de mira. Aí vocês escolhem se quer desativar ou não. Não faz muita diferença, porque o jogo não tem muita assistência de mira, não. Essa parte aqui, mano, é sobre quando você vai mirar e o FOV de mira, né? Se vai dar um pouco de zoom na sua ampliação de tela ou não. Aqui ela desativado, vocês vão perceber o seguinte: se eu dar o zoom aqui, ó, ela vai dar uma ampliação até que bastante, ó. Ela vai ampliar bastante minha tela quando eu mirar, ó. Dá aquele foco naquele personagem ali, ó. Dos lados, vocês podem ver que do meu canto do lado direito e esquerdo ele dá uma ampliação, mas se eu deixar ativado, ele vai mirar junto com o depende do meu FOV, né? Ele não amplia tanto, já que eu tô no FOV 100, ele não dá uma ampliação tanto. Então, para mim que tem um celular pequeno, é melhor deixar desativado, porque ele consegue dar uma ampliação mais na tela e eu consigo enxergar mais ao redor, né? Mas você pode ver que o teu campo de visão fica bem menor, só que dá um zoom, né? Como se estivesse no FOV padrão mesmo. Aí já vem aqui em configurações de novo, né? Aí tem esses várias opções aqui que parece um desse lado aqui parece igual desse aqui. Porque faz sentido, porque cada configuração, esse lado e desse lado, são configurações do modo diferente. Já que tem dois modos de jogo nesse jogo, esse do lado esquerdo seria do modo Looter Shooter, distração. Isso do lado direito seria do modo Battlefield, né? Que é o Havoc Refere, que tá aqui no treino, né? Então não faz sentido eu mudar isso aqui para mostrar para vocês. Eu vou mudar aqui, mas tudo que eu mudar aqui é a mesma coisa que esse aqui, entendeu? Se vocês traduzir aqui, vocês vão ver, ó, tá escrito, ó, modo Bacon Zone, que é o modo distração, e o campo de batalha completo, que é o modo combate, né? Do Battlefield. Então vai mudar o do Battlefield, já que ele tá no modo treino do Battlefield. Voltando aqui, né? Como vocês podem ver que eu ativei essa opção de tiro aqui. Por quê? Porque ali vai fazer sentido agora para vocês. Essa vocês podem ver que eu tô atirando, ele só tá atirando mesmo, normal. Mas se eu vim aqui em configurações, colocar tudo, ó, ligar tudo, ele vai o que? Ele vai quando eu mirar, quando eu atirar, ele vai mirar junto, ó. Tá vendo? No caso você quer um botão de atirar e mirar, você tem que selecionar esse daqui. Eu não uso esse botão, eu só coloquei aqui só para mostrar para vocês mesmo. Eu só uso esse botão aqui atirar, que ele só atira normal mesmo, e eu miro aqui no botão de mirar. Mas esse aqui já faz os dois, tá vendo? É isso. Aqui você deixa desativado aquele botão. E aqui no outro é personalizado. Você consegue personalizar do jeito que você quiser aquele botão de tiro. Tem pra rifle, tá ligado? Tem para as armas específicas, ó. Dá pra você deixar mirando, né? Só você segurar e mirar para rifle, só segurar e mirar para espingarda, para rifle de assalto. Tem várias coisas aqui, ó, tirador, metralhadora leve. Então você, do jeito que você quer cada arma, aquele botão de tiro, caso você quer tirar mirando. Eu deixo desativado porque eu prefiro mirar eu mesmo para cada arma.
E é isso, né? Aí tem as outras opções aqui. Essa outra função aqui também, rapaziada, essas daqui de baixo aqui, ó, é a mesma, quase a mesma coisa. Aí você pode reverter também. Se você ativar essa opção aqui de baixo, abaixo das três, ele vai fazer ao contrário, né? De vez ele você mirar e depois soltar e atirar, não. Ele vai só, na hora que você mirar, ele já vai atirar, ó. Se você mirar rápido, ó, tem que mirar completo. Se você mirar rápido, ele não atira, ó. Tem que mirar por tudo, ó. Ele atira. Meio confuso de entender essas paradas de tiro, mas recomendo vocês dar uma olhada aí, mudando as funções, né? Qualquer coisa vocês voltam o padrão aqui, ó. Tem a opção de vocês voltar o padrão, que é esse aqui, ó. Inicia toda essa parte do HUD aqui que você tá mudando no jogo. Aqui já é o FOV, né? O meu eu deixei no máximo, mas se você deixar no 70, ele vai diminuir o campo de visão, né? Para quem não sabe, o FOV é o campo de visão mesmo. Tipo aqui, eu vou colocar no 70. O campo de visão, ó, vocês podem ver que aqui, ó, só consigo ver a metade desse negócio aqui pintado do lado esquerdo. Mas se eu aumentar no 100, o campo de visão vai aumentar, né? Vocês podem ver que agora eu consigo ver tudo que tá aqui. Eles aumentam o campo de visão. Os personagens ficam até um pouquinho mais pequenos. Isso aqui é ruim para quem tem dificuldade de enxergar de longe, mas é bom para quem quer um campo de visão maior, como vocês podem ver. Eu deixei em 100 ou 90, tá bom para mim. Ainda se vocês virem embaixo do FOV aqui, se você ativar esse negócio aqui pro lado direito, ó, ele tá desativado para mim, ó, só que tá com clique, mas se colocar pressione longo, ele vai ficar para nós segurar o botão, né? Se ativar isso aqui, ele vai a mira, eu vou ter que segurar, olha lá, pra ele manter mirado, só segurando. Aí eu tiro o dedo, ele desmira, eu seguro, ele mira, eu tiro o dedo, ele desmira, entendeu? Essa função é para isso, né? E esse daqui, caso você ativar, é para ser mesclado, tanto você pode clicar, ele mirar e clicar de novo para ele desmirar, ou tanto você pode segurar para ele mirar, né? Você tirar, ele desmira, entendeu? É amplo os dois. Se eu ter desativado, eu deixo só no clique mesmo, é por preferência. Aqui, rapaziada, aqui como eu falei para vocês, né, tem algumas configurações de modos diferentes. Aqui para vocês podem ver, ó, correr para quebrar o espelho, que seria o que? Para você, quando estiver mirando, você correr, você deixar ativado isso aqui, você corre e ele para de mirar. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Deixei mirando. Se eu correr aqui, ó, eu coloquei pro modo errado, calma aí. Esse aqui é pro modo extração. É esse daqui, ó. Já que é o mesmo do lado, só que é do outro, ó. Agora esse aqui é pro modo campo de batalha. Se eu mirar aqui e correr, ele vai tirar, entendeu? Automaticamente. Se eu mirar aqui e correr, ele tira automaticamente a mira. Então se eu deixar desativado isso aqui, ó, ele vai mirar. Aí ele não tira, ó. Ele não tira a mira se eu correr, tá vendo? Ó, tô correndo lá, puxando o joystick lá em cima. Não tira, tá ligado? Lembrando que esse daqui é a mesma função, só que modo diferente. Essas duas opções aqui é a mesma função, só que modo diferente, entendeu? Aqui é quase a mesma coisa também, rapaziada. Essa de baixo, mas é para você quando estiver curando, né? Caso, aqui eu vou dar um exemplo. Se você estiver curando no modo extração, aqui, se você deixar ligado, e na hora que você estiver curando e correr, ele vai parar de se curar automaticamente. É essa função aqui, tá? Aqui vamos ver do lado direito que tem 3 opções aqui. Que é quase a mesma coisa, só que no outro modo, né, que é de carregar. Se você estiver, né, carregando a arma, uma barra grandona ali, se você estiver carregando a arma, você consegue colocar a função aqui, ó, disparo para interromper o recargo de arma. Então, que tipo assim, se você estiver recarregando a arma e disparar, ele vai parar de recarregar a arma só para ele atirar, tá ligado? Ou só para tirar ele para de carregar automaticamente, né? Se tiver porque algumas armas tem como você carregar a arma, só que tem muita bala e demora, tem animação lá de recarregar. Se você apertar para tirar, ele cancela a animação e dispara. Tem um modo aqui, ó, interromper pela recarga. Tem aqui luz mista apagada. Eu não sei muito bem o que é isso daqui, mas recomendo vocês testar aí. É umas funções aqui que eu acho que não tem muita atenção. Já a última aqui, né? Prenda a respiração automaticamente quando rifles de precisão ou de precisão são abertos. Esse aqui é quando você estiver aqui, ó, vou mostrar aqui, eu tô com a sniper. Assim que eu mirar, ó, não sei se vocês conseguem ouvir, vou até aumentar o som de novo. Assim que eu mirar, tá vendo? Ele segura a respiração, tiro, ele solta a respiração.
Aquela função é para você, né, não deixar isso, né? Vou deixar você deixar manual. Aí você mira, ele não segura a respiração. Aí vai deixar o botão automaticamente. Apertei o botão, desapertei, ele parou de segurar a respiração, tá vendo? Então esse aqui, mano, isso aqui eu acho que é bom deixar desativado pra mim, né? Eu gosto de, na hora que for segurar a respiração aqui, ó. Depende também, né? Aí vocês deixam ligado do lado esquerdo, desativado do lado direito. Agora vamos pra segunda parte aqui dos modos básicos. Aqui chegou nessa parte aqui, é sobre inclinação. Para vocês ativar a inclinação, ela vai estar desse lado aqui, ó. Aqui é desativado, aqui é ativado. Para você deixar ativado aí, vocês deixam do lado esquerdo, que vai estar ativado. Aí já vai aparecer o botão. Tá vendo aqui, ó? Ativado, apareceu o botão. Se deixar do lado direito, como vem padrão, ó, ela desativa, desaparece, tá? Então é ali para ativar a inclinação. Configurações aqui, deixa ativado. Aqui vocês querem o modo de inclinação. Se você deixar esse aqui desativado, se você clicar uma vez só, ele só vai inclinar, ele não vai mirar. Eu já deixo para esse aqui ativado para ele inclinar e mirar no mesmo tempo. Tá vendo? Aí mirar. Gosto muito dessa opção. E aqui já vamos traduzir agora. Aqui é o de inclinar. Caso você quer inclinar segurando, você deixa essa daqui ativado. Aí você vai ter que inclinar mirando. Ó. Se eu dar um clique, ele não vai inclinar. Ó. Aí você tem que segurar, ele inclina. Segurar, ele inclina. Os dois, tá? Se eu deixar misto, né? Dá pra fazer as duas funções. Dá pra você segurar ou só tocar também, que ele inclina. Certo? Aqui, rapaziada, aqui é o giroscópio, né? O pessoal que quer ativar o giro, só descer um pouquinho aqui depois da inclinação. Aqui é o giro. Não sei se vocês traduzirem aqui, já tá escrito. Aqui é sempre ligado. Você deixar do lado esquerdo, vocês vão deixar sempre ligado. O giro vai estar sempre ligado, ó. Eu tô mexendo só o celular aqui. E aqui vocês deixar só quando mirar. Aí o giro só vai deixar só quando mirar, ele vai ser ativo, né? O meu eu tô mexendo no celular, ele não tá mexendo, mas se eu mirar aqui e mexer o celular, ele fica mexendo. Eu não gosto de já o giro, então eu desativo. Aqui dá pra você reverter, né? Deixar na horizontal. Na hora que você for mexer, ela vai deixar na horizontal o giro. E dá pra mexer na vertical também, para ele reverter a vertical. Certo? E para sensibilidade de giro, vocês vêm aqui, na terceira opções. Aqui é a Sense, que daqui a pouco eu vou mostrar, mas a sensibilidade de giro vai ser aqui. E depois vocês vêm aqui na segunda opção. Terceira opção e depois vem aqui, ó, sensibilidade de giro. Pronto, aqui você vai ter a sensibilidade de giro geral, tá ligado? Tem todas as armas, tem no modo de disparo, tem modo sensibilidade normal, assim, que você mirar, só na câmera livre, essas coisas, né? Recomendo vocês traduzir com esse tradutor aqui, um por um, né? Mas voltando para configurações básicas, vamos voltar lá, já passamos a parte de giro aqui. Vamos para a parte de baixo aqui. Rapaziada, após a função aqui, depois do que eu te ensinei para vocês, né? São 4 opções aqui, são praticamente quase a mesma coisa, só que para cada botão diferente. Aqui seria o que? Vou dar um exemplo desse daqui, ó. As 4 são quase a mesma coisa, só que para botões diferentes. Vou dar um exemplo para o botão de agachar, né? Se você deixar ligado, se você agachar, ali, ó, tem um botão de agachar meu aqui, ó. Se eu agachar, eu consigo agachar e virar a tela pelo botão, ó. Selecionado o botão, eu consigo virar a tela, tá vendo? Então essa função seria para os botões específicos que você conseguir virar a tela. Mas se eu deixar desativado de agachar, se eu segurar o botão de agachar, eu não consigo virar a tela, ó. Entendeu? Então isso seria para todos, né? Isso aqui seria para mirar, né? Se eu segurar aqui e mirar, eu consigo virar a tela, ó. Virar aqui e segurar a tela, peraí. Virar e segurar a tela, mas se eu desativar, virar de novo, eu vou mirar e não consigo virar a tela, entendeu? Isso seria a mesma coisa também com o botão de tiro, né? Se você deixar ligado aqui com o botão de tiro, você vai mirar e conseguir, na hora que você atirar, ele vai virar a tela também. E tem também por esse aqui seria o que? O botão de... Mano, a tradução tá diferente, mas se vocês saberem, seria a mesma função dos outros, né? Algum botão, na hora que você segurar ele, você consegue virar os lados. Mano, pra mim eu deixo tudo desativado, que isso aqui realmente vai me atrapalhar. Vamos pra outra opção aqui. Aqui, como eu falei pra vocês, é o controle básico. Como eu falei pra vocês no outro lá, que eu tinha mostrado pra vocês, que tem diferenças, né, de modos. Aqui é a mesma coisa. Esses aqui seriam as mesmas opções, os dois seriam as mesmas opções, só que para modo diferente. Esse aqui seria para o modo extração, esse aqui para o modo do Battlefield, né? O modo de
de multiplayer ali. Então se nós traduzir aqui, vamos mexer no do lado direito, já que está no modo campo de batalha, né, como traduzido aqui. Correr, interromper, agachar. Então se você seria o que nessa função, né? Já tá falando o básico ali, né? Você deixa ligado, você deixar agachado aqui, se correr ele para de agachado, deixa eu mirar. Você agacha, se eu correr ele para de estar agachado, ele já levanta e sai correndo. Eu agachei, corri e já saiu. Entendeu? Aí se você deixar de ativado aqui, ó, ele não vai fazer isso. Você vai agachar, você não vai conseguir correr, tá vendo? Aí você vai ter que clicar o botão de novo, né, de agachar para ele levantar. Entendeu? Eu já deixo ligado, que ajuda pra caramba. Rapaziada, na próxima opção aqui, né, é sobre o sprint tático. Se você deixar do lado esquerdo ativado, você vai precisar ter 3 funções para ativar duas, né? Pra ativar o sprint tático. Aqui no HUD seria a explicação melhor. Vocês podem ver aqui que tem um botão, esse aqui, ó. Se eu puxar o joystick até aqui, ele vai correr. Se eu puxar mais para cima, ele vai dar o sprint, né? Que seria aquele sprint tático que você puxa a mira a arma para cima e sai correndo mais rápido, né? Aqui eu não consigo fazer essa demonstração, porque aqui nesse modo treino não tem como você dar o sprint, ó. Ele não dá sprint, ele só corre automático. Aí se eu seguro lá, se eu fosse em partida, eu segurava aqui e puxava mais pra cima, onde vocês estão vendo no canto esquerdo no joystick, ele daria o sprint, né? Aí dá pra vocês aumentar essa região do sprint também, ó. Aí caso você deixar essa função aqui, ele só vai dar o sprint automaticamente, ele não vai correr, tá ligado? Ele vai só dar o sprint. Que seria então, eu correr aqui, ele já dá o sprint sozinho, sem correr automático, né? Aí não teria 2 funções para você ativar o sprint, só teria uma, né? Que seria só puxar o joystick para cima. Não tem como demonstrar aqui, mas é isso. Eu acho que vocês conseguem entender. Aqui, como no modo de distração não tem sprint, né? Que é a corrida tática, só tem como você correr, né? Você consegue deixar o joystick para ele fazer outras funções, como interromper. Acho que é pro shield, tá? Aqui seria pro shield. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas caso vocês quiserem, entra no modo de distração. Aqui vai ter o joystick, que eu acho que é para você andar no shield. Provavelmente seja se você andar um pouquinho assim, ó. Você anda no shield, igual tem no Valorant, né? Você não puxa, tipo, você não deixar o joystick fora dessa bolha aqui, você fica no shield. Aquela função ali seria para isso. Então, rapaziada, pelo que entendi isso aqui você consegue regular a acessibilidade, depende do modo que você mirar. Então, assim, tem acessibilidade geral. A acessibilidade geral só vai ficar quando você andar. Aqui você deixar ativado, parece que ela muda. Quando você mirar a acessibilidade, vai ter outra acessibilidade, né? Como se você estivesse regulando a outra acessibilidade. Mano, pelo que entendi, é isso. Só que, mano, muito confuso. Qualquer coisa vocês usam aqui, traduz, né? Lembrando que, mano, é difícil saber todas as coisas, porque tá tudo em chinês e a tradução não sai perfeita, tá ligado? Você traduz aqui, sai muito complicado. Mas recomendo você testar essas funções. O máximo que eu conseguir aqui, eu vou ajudar vocês. Vamos pro HUD agora, que é a segunda opção aqui. Demorou bastante nessa parte. O HUD aqui, rapaziada, se vocês virem aqui, ó, HUD para modo distração e tem um HUD para modo combate, né, que seria o guerra lá, igual o Battlefield. Como ele tá do modo Battlefield, eu vou mostrar para vocês no Battlefield, mas vocês usam de sempre também pro outro modo, tá? Aqui vocês vocês vão saber, né, em todos os jogos praticamente tem isso. Se você colocar esse aqui, né, aqui do lado esquerdo você vai se mover, no meio vai ficar mira e do lado direito também vai ter outro botão de tiro para atirar, né, que seria naquele caso que eu ocultei o botão. Se você colocar essa função de HUD aqui, o botão esquerdo vai se mover, né? Você não vai conseguir atirar pelo lado esquerdo. Aqui, mas do outro lado você consegue mirar e atirar do botão do lado direito, né? Então seria o que? Aqui eles separam, né? Eles separiam caramba, tira esse negócio aqui. Eles separam a tela no meio, então cada lado esquerdo faz uma função, do lado direito faz outra, entendeu? Vamos continuar aqui. A última aqui seria o que? O do lado esquerdo ele vai mover só com o joystick. Do lado no meio vai ter a mira e do lado de direito vai só atirar, entendeu? Aí vocês escolhem. Eu sempre escolho o padrão e regulo do meu jeito, entendeu? O HUD aqui, rapaziada, caso você queira salvar o HUD, vocês clicam no verde, tá? Aqui no verde, nesse aqui ele vai voltar, né, sem salvar, e aqui ele vai salvar. Aí aqui, mano, aqui em cima ele vai resetar o HUD. Caso você tá fazendo o teu HUD, não clica aqui em cima, tá? Se você quiser ocultar um botão, é só clicar no botão e clicar nessa caixinha aqui, que ele vai ocultar o botão do seu HUD. Então eu quero ocultar isso aqui, ele oculta, entendeu? Mas se quiser voltar, caso você fez cagada, voltar alguma função que você mexeu errado, você volta aqui nesse botão de voltar. É isso, velho. Não tem muito o que fazer aqui não.
Ó, dá pra você também copiar o HUD e mandar o código do teu HUD pro amigo. Mas como você tem noção que, tipo assim, cada HUD tem um modo diferente. Você não consegue, tipo, copiar o HUD desse modo para esse daqui, tá? Então você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar esse HUD aqui, e mexer do jeito que você quer e fazer a mesma coisa do zero, entendeu? Mas caso você quer copiar o teu código e mandar para alguém, vou dar um exemplo aqui. Eu quero copiar meu código do modo extração. Vem aqui, clico 2 vezes para salvar. Ele vai salvar e ele vai te mostrar aqui, ó. Você quer o que? Você quer copiar seu HUD? Ele vai te dar aqui o código, você copia. Aí você quer colar teu HUD, você seleciona de novo, vem nessa parte de baixo, você cola e copia o teu HUD aqui, ó. E é o teu HUD já feito. Já vai até aparecer o nome do HUD da pessoa, né, que te mandou. Aí tem a mesma coisa esse aqui, a mesma coisa. Você vem aqui, clica para salvar, ele vai mostrar que você quiser copiar teu HUD, você copia na primeira opção. E na segunda opção é para colar, para quem quiser colar o teu HUD aqui, você cola, entendeu? Vamos para a segunda opção aqui. A segunda opção é sensibilidade, né? O que eu recomendo aqui mexer mesmo vocês podem ver que tem a padrão fixa, né? Sensibilidade padrão física e tem aceleração. A padrão física ele vai deixar a sensibilidade toda padrão, tipo, tudo que você mexer aqui vai deixar a sensibilidade normal, sem aceleração, né? Fica meio que mais dura a sensibilidade. Mas se você colocar com aceleração, a aceleração é aquilo lá quando você tá, vou dar um exemplo aqui, a aceleração entra em vigor quando você tá meio assim, ó, e você puxa rápido. Aí vai a acessibilidade de aceleração. Se você deixar a acessibilidade normal, você vai ter a acessibilidade normal quando você puxa pro lado, entendeu? Ou puxa pro lado, para cima. Eu espero que eu expliquei mais ou menos como funciona. Meio confuso meio explicar isso, mas é isso. Eu deixo com aceleração, né? Aí você consegue aumentar a aceleração aqui também, ó. O valor de aceleração. Você consegue deixar mais alto. Se eu colocar bem alto aqui, a aceleração vai deixar muito alta. Se eu puxar aqui, ó, provavelmente eu vou dar um 360. Não, tem que não. Tem que não. Tem que não. Isso aqui vai ficar dando 360. Não, aqui é a aceleração de lente e a aceleração de fogo, entendi. Tem como você deixar a aceleração de quando você tá mirando, aceleração de quando você atira. Legal isso. E aqui é a acessibilidade do giro, né? Como eu falei pra vocês. Aí vocês regulam do jeito que vocês querem ir. Vamos pra segunda, quarta parte aqui, né? Seria me ensinar e traduzir aqui vai ser o quê? Configurações do jogo. Como vocês podem ver, a configuração de coleta, se vocês deixar ligado, eles vão coletar automaticamente quando você estiver no modo normal, né? Que seria o que? Aqui é coletar colete, né? Coleta colete, o melhor colete quando tiver. Aqui coleta os itens de alto valor, né? Se tiver um item de alto valor, automaticamente ele já coleta. E aqui fecha a mochila, aqui é quando atingindo. Essa opção seria bem ativado. Quando você for atingido, algum tiro estiver mexendo na mochila, ele já fecha, então já deixa ativado aqui, que é uma boa função. Aqui você deixa o valor de prioridade que você quer no cofre, né? Caso você achar um item de valor, automaticamente tiver mais nesse valor aqui ou mais, já vai coletar automaticamente. Configurações de drogas, eu acho que seria os medicamentos, né? Recomendar inteligência de medicamento. Aí você recomenda os medicamentos que você precisa coletar. E aqui já é para outro modo, né? Que seria o modo que nem tá agora, né? Seria o configuração de minimapa, né, mano? Aqui eu acho que ele fica virando o mapa. Se você deixar ligado, ele fica virando o mapa junto com você. Aí se você deixar desativado, ele provavelmente deixa físico. Aqui tem a distância do minimapa. Aqui tem você mexe tudo no seu minimapa, entendeu? Aqui, ó. O minimapa ficaria aqui, né? Só que pra mim eu desativei, né? Não tem nesse modo, já que eu tô no treino. Já vamos pra outra parte aqui, né? Que seria a quinta opção aqui, se não traduzir. A configuração de comunicação. Isso aqui não importa pra nós, né? Porque tem as configurações de dois modos. Que seria a fala do personagem. Como que tá em chinês, isso aqui não vai fazer diferença pra nós. Aqui já configurações de gráfico. Aqui a primeira é a configuração de gráfico mesmo, o gráfico geral. Vou deixar no suave, deixar o gráfico mais feio. Deixar no médio vai deixar mais ou menos. Aqui não vai deixar um HD, provavelmente, deixa eu ver. Os óticos seria um HD. O alto definições seria o outro HD. E esse daqui seria o máximo de todos, né? Esse deve ser o 2K, sei lá, mano.
aqui a parte final pra mim não tá disponível, né? Seria o gráfico mais foda de todo no jogo. Mas como vocês podem ver aqui, é a taxa de quadros. Eu vou até colocar a taxa de quadros no meu... Vocês verem aqui, pra ver como que tá ficando. Mas acho que não consegue ver. É só em partida, mas dá pra ativar aqui. Se eu deixar aqui o jogo, essa primeira taxa de quadros, que é o FPS. Se eu vim aqui na partida, ó, ele vai travar nos 25, mano, 25 de FPS. Se eu colocar o outro aqui, ó, vou botar ali. Aqui, essa segunda seria o que? 30 FPS. Se eu vir aqui de novo, voltar e colocar na terceira, o que já deve ser 40? 40 FPS, ó. 40 FPS. A outra aqui também seria o que? Já seria, deve ser 50 FPS. 50 FPS. Quarta opção. Vou botar aqui, já na quinta opção seria o que? 60 FPS, né? 60 FPS, que é o que nós almeja no mobile, pelo menos. A outra já consegue facilitar para nós, que seria 90 FPS. E a última 100, que está liberado também no celular, não, 90 FPS. Né? Esse aqui embaixo, mas como minha tela não tá 90, deixa eu colocar aqui. Não ativa. Vai ficar 90. Não ficou não, mas seria isso, né? Aí você tem que deixar do jeito que você quer. E a 120, né? Se eu colocar a tela do meu celular aqui 120, vai liberar 120. Talvez seja também não tá no modo treino. Libera só 60. Ele só vai 60. Como não tá no treino, ele só fica 60 o máximo. Em partida seria isso aí. Aí você consegue deixar o filtro, né? Pra deixar o jogo mais bonito, né? Aí tem os 4 filtros aqui, que seria o realista, o filme, o macio e o maravilhoso. O maravilhoso eu acho que é o mais colorido que tem. Aí você consegue ativar algumas opções aqui, ó, gráfica. Deixa eu colocar no máximo aqui, ó. Você consegue ativar mais umas opções aqui, que seria mais profundo, deixar o campo mais profundo do gráfico. Tem de serra, eu não sei o que é isso, tem nitidez também, mas aqui são configurações gráficas, em detalhes, né? Seria o que mais? Deixar o jogo mais bonito ainda, né? Do lado esquerdo você deixa ativado, do lado direito você deixa desativado. Certo? Aqui é o sangue, né, dos personagens. Já que na China não pode violência, né? Eles não deixam sangue vermelho. Então você escolhe o sangue do outro jeito. Eu deixo o rosinha aqui mesmo. Acho que destaca mais, né? Aqui é a configuração de HUD do veículo, né? A primeira seria do veículo do chão mesmo. Aí você configura do jeito que você quer, né? Sei lá aqui. Tirar aquele negócio ali que tava atrapalhando. Aqui você consegue deixar o veículo do jeito que você quiser. Aí você vai traduzindo aqui, ó. Dá pra você deixar com joystick e dá pra deixar com botão, né? Tem vários estilos de jeito aqui, mano. Tem os comuns e tem os pesados, acho que é. Dá pra você configurar o HUD de vários jeitos pra cada veículo. Ó, veículos combate, né? Tem os veículos comuns, aqueles que você usa só pra andar, e os combate. E tem coisa de tiro. Aí você tem as configurações aqui, dá pra você mexer, recomendo você traduzir. E tem sensibilidade, né? Sensibilidade do veículo, essas coisas, de mira do veículo. Aí vocês mexem aí também. Já vai na penúltima configurações, aqui é o download dos recursos do jogo. Esse aqui seria o primeiro modo. Você der do lado esquerdo é o Wi-Fi e aqui é dados móveis Wi-Fi. Aí vocês baixam aí do vocês quiserem, né? Recomendo deixar baixando tudo, né? Dos dois modos, né? Esse aqui é o modo normal de extração e esse aqui é o modo de batalha que eu não baixei ainda. E é isso. E aqui é questão de privacidade, né? Se quiser deixar o histórico do perfil, é só em privado, deixa aqui do lado direito e pronto. Aqui é questão mais de privacidade do jogo. Mano, é isso. Mano, é muita coisa. Vocês podem ver que o vídeo até ficou mais longo. Eu vou tentar dar um corte para ver se fica menor o vídeo. Mas eu acho que eu consegui traduzir tudo para vocês que tem aí. Qualquer coisa que eu não falei errado, vocês corrigem aí, porque, cara, eu traduzi tudo na hora aqui. Algumas coisas eu nem sabia que tinha, mas tem. E é muito complexo as configurações do jogo, tem muita função. Curtiu o vídeo, se ajudou vocês ou não, tamo junto. Valeu.